Galera do terceiro ano, nos encontrando mais uma vez, mergulhando dentro da sociologia, mas especial hoje, falando de dois teóricos, ou expoentes, tá? Dois pensadores, olhando para a sociedade, eles começaram a tirar algumas opiniões, concepções acerca da sociedade, como é que ela vai evoluindo, como é que ela é hoje. Depois dessa avaliação, a gente fizesse esse olhar, a gente poderia observar que eles têm uma contribuição em olhar para a sociedade hoje. Dois teóricos importantes, Émile Durkheim e Karl Marx. Esses dois pensadores, em especial o Marx, que nem sociólogo ele foi, era um filósofo, mas seu pensamento, tá, nesse campo, contribuiu muito para a concepção sociológica. Mas Durkheim, tá, ele vai apresentar uma coisa para nós, que toda a ação da sociedade, ela deve prevalecer sobre o indivíduo, ou seja, a maioria é que determina como é que vai ser. E a partir desse conceito, ele vai nos apresentar uma coisa interessante, que toda norma, regra, lei que paira na sociedade, ela tem que ter uma consciência coletiva. Ou seja, não adianta numa sociedade, segundo Durkheim, tá, em que existe uma lei em que a única preocupação dela ali, tá, é só o indivíduo, não. As pessoas têm que seguir a mesma regra, a mesma norma, para que a sanção possa acontecer para todos, não exclusivamente para o grupo A, B, C ou D. Tem que ser algo coletivo. Ou seja, toda ação coletiva para Durkheim, ela tem um impacto direto na sociedade, porque é a concepção que muitas pessoas estão convivendo com o mesmo ponto e vão atingir seu objetivo. E ele apresenta para nós essa concepção dessa possibilidade através das instituições que nós conhecemos: família, escola, igreja, instituições que a gente tem como tradicional, que existem já aí. O papel que elas têm contribui bastante para o desenvolvimento dentro da sociedade, porque elas vão congregar todos os elementos essenciais, desde a família que você está hoje, com todos os princípios que ela te ensinou, a escola e, nesse caso, a igreja, fazendo esse tripé, elas contribuem, tá, dentro da concepção geral para a sociedade. Então, na cabecinha de Durkheim, ele pensou a sociologia como uma ciência racional. Ele queria que ela fosse que nem a física, que nem a química. Só que tem um problema. Como é que você vai falar de uma sociedade partindo do pressuposto como uma ciência exata, como a química, a física, a matemática, se você tem uma sociedade que se transforma ao longo do tempo? Começou primitiva, chegou capitalista, é uma coisa constante, ela não para, é uma transformação diária. Aí o que foi que ele pensou? Bom, vamos pensar a sociedade como uma coisa que você vê, um elemento químico, e que todo o seu processo pode se desenvolver. Então ele imaginou, tá, dessa forma: olha a sociedade como uma coisa. E essa coisa ele usou o nome fato social, ou seja, todo e qualquer fato que acontece dentro da sociedade, ele pode contribuir para você entender porque ela passa por essas transformações no seu dia a dia. E esse fato social, ele diz que existe, tá? Dentre os 4 elementos, ele diz que existe uma coisa chamada poder coercitivo. Existe uma força invisível, tá? Que ela faz com que você faça as coisas porque já está lá, já existe. Antes de nós estarmos na sociedade, existia aquele processo todo. E ele vai nos apresentar 3 tipos de fatos sociais, não 4, são 3 tipos de fatos sociais que ele apresenta para nós, são 3 fatos, aonde ele vai nos ensinar, nos mostrar o quanto essa contribuição dessas três características, tá? Ela contribui de forma interessante para a gente entender a concepção de sociedade e como é que esse processo se dá. Dessas 3 características, vamos destacar essas importantes: a generalidade, a exterioridade e a coercitividade. Na primeira, que ele chama de generalidade como característica de um fato social, então é uma coisa que acontece para todo mundo. Coisa bem simples: roubo. A lei é para todos. Mas se você fizer uma análise em relação à questão da lei, como é interessante, generalidade, rico e pobre, quem é dos dois em que a lei vai ser exercida de forma mais imediata? Com certeza para quem é pobre. Então a gente percebe que a generalidade que chama atenção para isso. A lei tem que ser para todos. Essa ação coletiva, que você tem a questão da que a gente viu bem aqui, ó, norma, regra, lei, ela tem que ser para todos, porque é coletiva.
E às vezes, quando a gente observa que não acontece essa lei em relação ao indivíduo que ele fez, cometeu um delito, independente de qual seja ele, a lei tem que ser para todos. Se isso não acontece, por isso que a gente vai entender conflito na sociedade, que as pessoas começam a questionar, bom, por que a lei só funciona para esse grupo de indivíduos e para esse outro não? E nesse questionamento vai gerar conflito na sociedade, por isso que isso é importante. Essa generalidade tem que ser para todos. O que é para um, vale para todos. Não vale só para quem é pobre, quem não tem poder aquisitivo, não. A lei tem que ser para todos. Por isso que ele chama de generalidade. Tem que ser exercida para todos. A partir daí, vai para o segundo momento que ele chama de exterioridade. Independente de você concordar com aquilo ou não, já existe. Imaginar que você começou a estudar esse ano aqui no ArtSeb e o horário aqui que você tem que estar aqui, no máximo 7 horas, você tem que ir minuto de tolerância. Se você passa desse horário, o que pode acontecer? Você não vai assistir a primeira aula, você fica para a segunda aula, ou você vai à diretoria, ou vai à coordenação e é anotado que você chegou atrasado. Se isso acontece de forma constante, aí é chamado seu responsável para tentar entender o que está acontecendo. E nessa conversa se chega a um objetivo de tentar evitar esses problemas. E dentro desse conflito, nessa conversa, vai existir o terceiro, que ele chama de coercitividade, que existe uma força, você concordando ou não, já está lá. E um exemplo que nós temos é o horário que você tem para entrar na instituição. Esse horário já está estipulado, mais que você tenha entrado esse ano. Se no colégio que você estudava anteriormente, você podia chegar e entrar a hora que você quisesse. Só que existe essa força coercitiva na instituição, não dizendo que é só um exemplo, não dizendo que nos colégios aconteçam isso. Mas é um exemplo que a gente tem do poder coercitivo que já existe dentro da sociedade, independente de a gente concordar ou não. Por isso que Durkheim, ele chama a atenção para a questão da sociedade, ele olha para a questão do fato social. Esse fato social, ele tem um impacto no todo. Não é a ação desse caso, esse fato de um indivíduo, não. Ele de todos. Se todo mundo está fazendo a mesma coisa, ela vai atingir seu objetivo. Vamos imaginar. Quando você viu as revoluções, a francesa, a inglesa, o que aconteceu? A massa se reuniu, o povo se reuniu, a coletividade e atingiu o quê? A queda do absolutismo. No Brasil, direta já, impeachment do Collor. Então você percebe que quando o coletivo, como fato social, generalidade, generalidade e positividade acontece, resultado na sociedade. Objetivos atingidos, que nesse caso a gente quer uma harmonia social. Em paralelo ao pensamento de Durkheim, temos o nosso querido Karl Marx, que nós conhecemos como fundador do comunismo, socialismo, muito forte essa expressão, mas o que Marx me trazer para nós é tentar entender a sociedade. Ele vai olhar para o indivíduo, e esse indivíduo ele é analisado de duas formas: as suas condições e situações sociais. Qual é a condição que ele está vivendo e que situação ele está hoje? Porque a partir de quando você olha para esse indivíduo, se existe miséria, fome, na concepção dele para esse indivíduo, existe um problema na sociedade. Porque para ele, nenhum indivíduo poderia ser atingido diretamente, por esses problemas. Porque não tem que ficar esquecido. E isso só vai acontecer através de uma mudança. Tanto que é forte na concepção marxista, pensamento de quê? Classe social. Rico, pobre, burguesia, proletariado, essa classe social. Mas quando você fala de sociedade, ele diz que existem muitas mudanças. A sociedade passa por mudanças tremendas. E essas mudanças fazem com que a gente consiga entender o que fez uma sociedade sendo primitiva a chegar numa capitalista. Aí ele vai trabalhar dois conceitos que existem nessa concepção que ele imagina na sociedade, que existe aquele operário e o empresário. Tem aquele operário, aquele que vende a sua força de trabalho, nesse caso ele pode vender essa força mensalmente, e tem aquele indivíduo que compra essa força de trabalho, que é o empresário. Então existe essa relação daquele que vende e aquele que compra. E dentro dessa relação, ele vai expressar uma coisa chamada classe social, onde você tem o operário e o burguês. Para entender que existe essa relação, ele vê a sociedade dessa forma, em que existe aquele que vende e aquele que compra, e dentro dessa relação, ele cita a expressão que nós conhecemos como classe social.
a gente vai entender como é que a sociedade está dividida, como é que ela se desenvolve. Então, olha na cabeça dele uma coisa interessante. Se você tem essas classes sociais, e você tem o operário, o burguês, ou a burguesia e o proletariado, para que não exista um conflito, ou exista um conflito entre esses dois momentos, essas duas classes, rico e pobre, ele vai usar uma coisa interessante. Ele vai dizer que o Estado surge nessa situação para fazer o quê? Para tentar reduzir o conflito entre aquele que vende a sua força e aquele que compra. Só que ele chama uma atenção para nós em relação a essa questão da participação do Estado em tentar evitar esse conflito. Ele vai dizer o quê? Que as leis que esse Estado desenvolve, que ele cria, qual é a preocupação do Estado? É a classe operária? É o proletário? Não. Segundo Marx, ele está preocupado exclusivamente com essa criação de leis do Estado com o capitalismo. É só vocês observarem essas mudanças que houve aí na questão da aposentadoria, nas leis trabalhistas, aí você segue. Quem é que o governo favoreceu? Se você desse uma olhada, o que Marx falava há tempo atrás, é o capitalismo. Porque lembrando, a gente fala de capitalismo, Marx observava que o indivíduo, ele tem uma participação dentro da sociedade pelo aquilo que ele tem. Quanto mais você tem, mais na sociedade você aparece. Por isso que ele diz que esse Estado, quando ele está aí, ele surge, mas para beneficiar um segmento. E o que ele vai dizer para nós? A partir desse processo em que tem um Estado que se preocupa na criação de lei que favorece um segmento, ele diz que o foco da preocupação dele é dentro das classes sociais, tá? E essas classes sociais ele quer entender porque existe aquele que explora e aquele que é explorado. Dentro desse processo ele vai usar algumas expressões que eu acho interessante, que ele chama de mais-valia, que é quando você tem uma coisa que você vende que é a sua força de trabalho. E dentro dessa concepção de mais-valia, ele vai apresentando para nós um outro conceito que ele chama de alienação. Imagine que alguém trabalha numa fábrica de automóveis. Aqui está o processo dessa criação desse automóvel até chegar no último instante, né, que é o automóvel pronto. Questionamento que Marx fazia: por que aquele que está lá fazendo automóvel no final tá, desse processo, por que ele não pode ter esse mesmo automóvel, já que ele trabalhou nesse processo? Aí que ele chama de alienação nesse sentido. O indivíduo está fazendo uma coisa, mas ele não tem o resultado final e nem pode consumir o produto que ele mesmo fez, que ele construiu. É que nem aquela música, tá vendo aquele prédio, moço, eu ajudei a levantar. Aí ele fala toda a concepção da música, a escola que ele construiu, o filho dele não estuda, o prédio que ele construiu, ele não tem um apartamento. Então esse questionamento que Marx chama de alienação, porque você trabalha, mas você não tem a possibilidade de exercer, de estar naquele espaço que você trabalhou, se você está estudando numa escola ou morando naquele prédio. É isso que ele chama de alienação, porque o indivíduo trabalha, mas não vê o resultado. Foi contratado para isso porque tem que ter força de trabalho. E ele vai chamar a atenção para a história. Ele dizer o que move a sociedade é a sua história. Só que, quando ele fala de história, ele vai dizer que tudo que acontece, essa luta, desde essa luta de classe, tanto da revoluções que a gente conhece, só que por situações anteriores, alguém saiu favorecido, alguma classe saiu favorecida, alguém se beneficiou com a questão da história. E vocês podem observar, se hoje ainda existe aquele que é explorado e aquele que explora, é porque ao decorrer da história isso não foi mudado. As pessoas se mobilizam através dos seus sindicatos, das suas greves, mas se você vê um exemplo que nós temos hoje na pandemia, as pessoas, infelizmente, por essas motivações, ela não pôde estar inserida no mercado de trabalho, ela não pôde estar lá, aí teve um salário reduzido. Se a pessoa não se conforma com essa redução de salário, ela pode sair, porta lá fora. Quando ela abre a porta, ela sai, tem 20 que querem esse salário reduzido. Por isso que a questão salarial, se a gente for analisar para a nossa questão aqui no Brasil, por isso que o salário não aumenta. Porque por mais que o indivíduo saia, passou daquela porta, para trás, lá, onde ele passa, tem assim de gente que quer esse emprego. E você percebe que quando se fala de questão salarial no Brasil, desde quando o Vargas pensou no salário mínimo, você viu na história,
era um salário mínimo para você sobreviver no Brasil. Hoje, dificilmente você vê esse indivíduo, tá, conseguindo sobreviver em relação a esse processo todo. Então é desafiador. São coisas que a gente tem que tentar entender, que Marx só observou uma coisa bem simples. Ele tentou analisar a sociedade dessa forma, olhando o indivíduo, tá, e as suas condições e situações dentro da sociedade, porque foi a partir daí que ele começou a perceber que alguém era explorado, que alguém passava por dificuldades e tinha alguém que estava ganhando com isso. Então a concepção capitalista, todo mundo já sabe qual é o objetivo dela, é lucro acima de lucro. Com essa pandemia a gente viu o que aconteceu em relação aos empresários. Teve locais que fecharam, pela questão de não ter mais quem comprasse. E isso daí Marx observou há muito tempo atrás, e hoje não é diferente. Hoje ainda continua da mesma forma, pessoas sendo exploradas, não ganhando nem um salário mínimo porque a pessoa precisa sobreviver. O objetivo de Marx é chamar a atenção para isso. Classe social existem, são exploradas, sempre serão, porque tem um sistema capitalista que tem essa preocupação ou esse interesse. Então, galera do terceiro, observem isso daí, vejam se mudou alguma coisa nessa questão de quem vende a força de trabalho e quem compra. Se a gente entender isso daí, a gente vai perceber o que Marx chama a atenção para a questão de classe social. Porque existe tanta desigualdade social, duas coisas bem básicas, para aquele que vende a força de trabalho e aquele que compra. E lembrando, quando você compra, nesse caso do empresário, ele estipula um valor X. Ele que está comprando a força e você oferece isso daí, vende essa força de trabalho pelo salário mensal que você tem. Só que, independente de você se qualifique ou não, o importante é você se qualificar sempre, porque para o mercado de trabalho, cada vez mais competitivo, ele quer só os melhores. Quem não é, infelizmente, é convidado a sair. Por isso que a gente vê muita informalidade hoje, quando se fala na questão de mercado de trabalho no Brasil. Muito mercado informal crescendo, porque as pessoas percebem que o salário que ela ganha não é suficiente. E quando você passa para a informalidade, você cria a sua banquinha de alguma coisa, ou vende, lanche, o que for, você percebe que você tem possibilidade de ganhar muito mais. Hoje na pandemia, infelizmente, não está acontecendo as situações que nós vemos hoje. Então pense e olhe, em qual situação está a sua família? Vendendo a força de trabalho ou comprando a força de trabalho? Valeu, galerinha do terceiro ano. Não esqueçam, em situação vocês estão hoje? Vendendo a força de trabalho, a família de vocês, ou a família de vocês está comprando a força de trabalho e o resultado a gente vê na sociedade. Valeu, galera, e bom dia.